Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A cura do teu corpo através da cura da tua alma. Neste podcast vamos encontrar histórias reais de transformação física. O meu nome é Raquel Madeira, sou coach de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de fitness. Neste podcast vou partilhar contigo as minhas histórias, as minhas vivências, a minha realidade, aquilo que me ajudou a curar o meu corpo, a ter uma relação de paz com o espelho, com a balança, com a minha comida, a enfrentar os meus medos e as minhas inseguranças. Vem comigo nesta jornada. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, A Cura do Corpo através da Cura da Alma. Hoje acho que vamos aqui entrar assim muito mais a fundo sobre este tema de encontro com a alma. Então tenho aqui alguém que se vai apresentar e que vai falar um bocadinho daquilo que faz. Vamos falar de retiros espirituais, vamos falar da ayahuasca e vamos já perceber o que é isso. Portanto, comigo tenho o William. Muito obrigada por estar aqui, William. Eu que agradeço o convite, é uma honra muito grande para mim poder compartilhar. Muito obrigada. Primeira questão que eu faço sempre aqui no podcast para conhecer a outra pessoa é: quem é que é o William? Eu também estou na busca dessa resposta já tem alguns anos, na busca de quem eu sou, né? Mas assim, meu nome é William, né? Moro aqui no Brasil, no interior de São Paulo, numa cidade chamada São Carlos. Atualmente eu trabalho com espiritualidade, né? Fundei uma instituição espiritual que faz uso da ayahuasca como ferramenta para introspecção, né? Para autoconhecimento, para espiritualidade mesmo. Também sou terapeuta, trabalho com respiração circular, que é uma técnica de respiração que tem como objetivo a expansão da consciência, tal qual a ayahuasca, mas sem a necessidade de utilizá-la, né? Então, assim, meu trabalho fundamentalmente, a minha curiosidade é a expansão da consciência. Ok. Então, para conhecermos um bocadinho como é que o William foi parar aqui este meio mais espiritual e aquilo que faz hoje atualmente, vamos um bocadinho lá atrás. Como é que foi a sua Uhum. infância e adolescência? É, assim, eu tive uma infância normal aqui na cidade de São Carlos, nasci numa família de classe média, né? Com pai, com mãe, estudei em boas escolas. Desde muito cedo eu tenho um chamado interno para essas questões de espiritualidade. Um marco na minha vida foi com 9 anos pedir para minha mãe para participar de palestras que ela ia de autoconhecimento. E eu fiquei, eu gostei, eu continuei frequentando por um longo tempo, até mais ou menos a minha adolescência, né? Assim, em termos de vida, assim, eu tive uma infância muito boa, com boas memórias, né? Uma boa situação de vida, assim, graças a Deus, acesso à educação, saúde, entretenimento e tudo mais. A adolescência já foi um pouco mais complicado para mim, por causa dessa questão dos hormônios, né? Assim, eu não soube lidar muito bem com o processo de transformação que eu estava passando. Ofereci bastante preocupação para os meus pais na época, assim. Mas atravessei, né? Continuei. Mais ou menos para o meio da adolescência, ali 15, 16 anos, eu me afastei desse caminho espiritual e de qualquer outro caminho. Vivi uma adolescência comum, assim, acho que como a maioria das pessoas aqui na cidade, assim, na minha idade, tiveram a oportunidade de vivenciar, né? E eu fui reencontrar essa busca espiritual já para o final da universidade, né? Então, eu fui fazer um curso universitário em outra cidade, em outro estado aqui no país, né? No Paraná. Eu me formei em História. Eu trabalhei 8 anos como professor na rede estadual de ensino, concursado. E no finalzinho da universidade foi quando eu tive um convite para conhecer a ayahuasca, né? Participar de uma cerimônia, de um ritual, como a gente chama. E aí foi um reencontro, né? Eu passei mais ou menos uns 10 anos afastado dessa busca, e aí foi quando eu retornei mesmo a buscar, e aí realmente começou o meu processo. A sua educação teve alguma ligação em termos católicos ou alguma outra religião? Falava-se de Deus em casa ou nem por isso? A escola que eu estudei na infância, ela era de origem católica, né? La Salle, chamado, na Diocesano La Salle. Então, assim, eu tive esse primeiro contato, porque eu estudei minha vida toda lá, né? Desde a terra infância até o colegial.
com a Igreja Católica. Depois, assim, por ter uma curiosidade, por ter uma questão assim, eu fui frequentar, né, assim, não como participante assíduo, mas para conhecer a Igreja Evangélica, frequentei centros espíritas, né, assim, mas frequentar nesse sentido de ir conhecer, né, e não de desenvolvimento. Mas, assim, originalmente é uma formação mais com tendência católica mesmo. E quando deixou depois de ir com a mãe aos cursos ou às formações mais de autoconhecimento, foi alguma coisa que aconteceu na vida ou foi mesmo, deixou de acreditar que aquilo fazia sentido naquela fase da vida? Eu acho que perdeu um pouco o sentido, sim, para mim na época, né? Trago até hoje os ensinamentos que tive lá, né? Assim, tenho muita honra, muita gratidão por tudo que eu aprendi. Era uma escola esotérica, né? Mas naquele momento, assim, tinha perdido o sentido. Eu tive uma tendência, assim, não que eu não acreditasse, mas eu desenvolvi um grau de indiferença, assim, poderia ser um pouco agnóstico, talvez. Então eu fiquei afastado, né? Aí também com essa questão de universidade, né? E assim todo o desbravamento de mudança de cidade, estado, né? Sair da casa dos pais, eu vivi uma vida um pouco mais materialista, por assim dizer, né? Também estudando história, né? Uma outra visão de tudo, né? E aí assim eu fiquei afastado mesmo. Não havia uma descrença, não havia nenhum grau de ateísmo em mim, mas assim não tinha uma preocupação com isso durante esse período, né? Mais ou menos da metade da minha adolescência até o finalzinho ali da universidade, com 23, 24 anos. E agora olhando para trás e vendo esse break que fez durante esse tempo, que não teve assim muito conectado, consegue ver se estava meio perdido na vida ou estava mesmo só a viver a sua de uma forma não tão conectada, digamos assim? Não, eu acredito que eu me perdi, sim. Principalmente com 17, 18 anos, se não me engano, já faz um tempo, não me lembro bem, mas meus pais se separaram, né? Houve uma separação. Então, houve um período, assim, de muita depressão, que eu já tinha tido na adolescência também, porque foi uma fase bem conturbada para mim, assim, o início da adolescência. E aí eu me perdi bastante, sim, em vários sentidos, inclusive com vícios, hábitos autodestrutivos, né? Esse sentimento mais depressivo, mais um pouco de isolamento social também, dificuldade de comunicação. Eu passei por várias questões assim bem agudas nessa fase, assim, que contribuíram para esse processo de desconexão comigo mesmo, né? Então, depois o que é que aconteceu na sua vida para no final da universidade sentir essa necessidade de novo de se reconectar novamente? Foi assim uma série de experiências, né, ao longo de toda a universidade, também vícios, alcoolismo, uma vida bem desregrada, bastante problemas de saúde também que foram pipocando por causa de uma série de más escolhas na minha parte, né? E houve um convite de uma pessoa que me conhecia para conhecer, né, o ritual de ayahuasca. A gente não tinha amizade, isso foi muito curioso, assim, era uma pessoa conhecida, mas não tinha intimidade. E a ayahuasca, para mim, ela era uma palavra que desde muito cedo também, desde a época que eu ia nas palestras, né, na infância, era falada sobre ela com bastante seriedade, assim, sabe? Ela é uma palavra que chegou com uma conotação muito positiva para mim, assim. Ela estava realmente desde o meu primeiro contato com o termo relacionada a autoconhecimento e espiritualidade, não como uma substância, né? Então, quando surgiu essa oportunidade, eu tive a curiosidade, porque eu gostaria de ter acesso, e para mim, na época, assim, era algo assim, só na Amazônia, né? Só na floresta. Então, eu nem sabia que tinha possibilidade de ter, assim, aqui na região, né, sudeste do país. E quando houve o convite, eu quis abraçar de imediato a oportunidade, né? Eu quis ir conhecer. Para quem nos está a vir e não faz a mínima ideia do que é que nós estamos a falar, e eu agora sei o que é um bocadinho, ainda não sei muito, mas sei um bocadinho o que é a ayahuasca, porque no episódio que falámos, que há 2 semanas atrás que saiu com a Patrícia, falámos disso e ela explicou um bocadinho. Mas eu também nunca tinha ouvido esta palavra. Eu acho que para nós, portugueses, é um termo menos frequente. Acho que nós não temos bem consciência do que é a ayahuasca. Então, para quem nos está a ouvir, queria que nos Sim, explicasse um bocadinho o que é ayahuasca e depois quero que nos explique como é que certo. foi a sua primeira experiência.
neste ritual. Tá certo. Sim, sim. É o que eu lembrar, eu vou tentando comunicar, né? Então, assim, a ayahuasca ela é uma bebida, né? A gente chama de chá, que ela é feita, né, por duas plantas que são originárias da Amazônia. Um arbusto parente do café, popularmente chamado aqui no país de chacrona, e um cipó, que a gente chama de jagube. Existem várias espécies, tanto do cipó quanto da chacrona, né? Essa bebida ela foi feita, elaborada pelos povos originários, né? Existe muita divergência assim de qual que é a origem, quantos anos faz que existe, né? Existe uma teoria que ela é milenar, mas essa teoria também tem uma certa fragilidade pelo que a gente anda estudando, mas assim, sabe-se que é muito antiga, né? É, o primeiro contato que povos não originários tiveram foi com a colonização aqui no país, né, onde os contatos com esses povos permitiram que as pessoas fossem conhecendo, mas ela realmente começou a se expandir no Brasil mais ou menos no começo de 1900 do século XX, né, 1910, 1912, com uma pessoa chamada Raimundo Irineu Serra, a quem nós chamamos de Mestre Irineu, que foi a pessoa que conheceu o chá com os indígenas e trouxe para o contexto urbano, né, essa bebida. Ele traduziu, né, essa forma de usar para uma forma cristã, criou uma doutrina chamada Daime, que ficou popularmente conhecido e mundialmente conhecido como Santo Daime, e foi se expandindo. Então começou no Acre, né, bem na floresta, e lá para a década de 60, 70, começou a se expandir para outras cidades, né? 70, 80, 1970, 1980, até que se espalhou por todo o país, né? E a partir do falecimento do mestre Irineu, houve dissidências, que outras pessoas aprenderam a fazer o chá como ele fazia, foram criando outras linhas, até linhas que também não fazem mais parte da doutrina, como a que eu frequento, né? E foi se popularizando, isso tornou-se um movimento mundial em vários países e tudo mais, né? Aqui no Brasil, a ayahuasca, ela é reconhecida, né, como é permitido o uso espiritual, religioso, foram feitos bastantes estudos que localizaram que ela não é uma bebida que causa dependência, que causa prejuízos, tanto físicos, emocionais, psicológicos, né? Ela tem, assim, um grau de risco para determinados casos, né? Pessoas que têm determinadas condições, mas que para a maioria das pessoas, assim, os estudos demonstraram que ela tem bastante potencial, tanto de cura em vários sentidos, há muitas pesquisas acontecendo, né, em torno do uso dessa bebida, mas como, assim, no próprio processo de desenvolvimento pessoal da pessoa, na relação dela com ela mesma, com a sociedade, né, na vida mesmo, né? Então, assim, aqui ela é permitida, né? Na Europa, vários países estão proibindo o uso dela, né? Se não me engano, Portugal é proibido, Espanha, Itália, tem alguns países que é permitido. Então, assim, ainda tá em bastante discussão, né? O que acontece com essa bebida? E algumas culturas não entendem ela como uma substância positiva, a classificam como droga. Aqui no país a gente não usa esse termo, a gente entende o uso dela como um uso realmente sagrado, né? E de espiritualidade e autoconhecimento. Essas plantinhas ou árvores, não quero estar a dizer aqui as neiras, só existem no Brasil, portanto na Amazónia, ou há outras florestas no mundo em que se podem encontrar essas folhas? Originalmente ela é só da Amazônia, né? Hoje, assim, existem muitos lugares cultivando fora da Amazônia, né? Porque, assim, a floresta ela é um recurso finito, né? Então, assim, aqui no país tem toda uma preocupação dos centros que utilizam a ayahuasca, né, como forma de espiritualidade, de poder plantar, né, e não depredar a floresta por causa do uso, né? A gente também está com essa preocupação, a gente tem nossas plantas, ainda não em quantidade suficiente para uma produção autossuficiente, né? Produção própria, mas estamos nos preparando para isso, né?
Eu não sei se com o passar do tempo levaram as plantas para outras localidades fora do país, né? Se elas conseguem se desenvolver. Elas são plantas sensíveis, é difícil cuidar delas, principalmente esse arbusto chamado chacrona, né? Que é conhecida também popularmente como a rainha da floresta. Ela é bem sensível à luz, ela bebe muita água, assim, ela requer muito cuidado. É de crescimento lento também. Então, eu não tenho a informação se fora do país elas são cultivadas hoje em dia. Mas originalmente ela é só aqui na floresta amazônica mesmo, né? Ok. Então vamos lá à sua primeira experiência. Recebeu um convite de alguém para ir fazer um retiro? Não sei se foi um retiro, se tem outro nome à cerimónia que se dá. É, A gente, a gente chama de ritual ou cerimônia, né? Retiro, assim, acontecem, né, os rituais, mas aí são mais dias, né? Geralmente 4, 5 dias. Então, nesse primeiro contato foi uma cerimônia que aconteceu num final de semana, num sábado, uma cerimônia na época de 6 horas, numa cidade, aqui também no interior de São Paulo, né? Que eu pude ir, assim. E para mim, assim, foi muito bacana, porque desde o primeiro momento, assim, que eu senti o efeito, que eu entrei em introspecção, em meditação ali, eu senti no meu coração assim que eu tinha encontrado um caminho que tinha sentido para mim, né? Porque eu tinha, como eu falei, né, visitei vários lugares, conheci várias vertentes, mas eu não me sentia pertencente mesmo, não queria continuar o desenvolvimento. E quando eu tive o contato com a ayahuasca, parece que assim, no meu coração ficou, pô, encontrei o meu grupo, né? E na época eu fui com várias perguntas, assim, sobre meu estilo de vida, sobre questões internas, assim, e no efeito da ayahuasca, que a gente chama de força, né? Então a gente toma o chá numa determinada quantidade, e quando ele faz o efeito, nós falamos que entramos na força, né? E é muito comum, assim, os relatos de pessoas que bebem, né? Que têm esse contato, essa experiência de ouvir uma voz interior que vai nos guiando durante a experiência, né? Então, essa voz respondeu perguntas que eu estava fazendo dentro de mim mesmo, de uma maneira muito assertiva, assim, foi muito forte, foi muito bonito, eu saí bastante impactado dessa experiência, assim, e com essa sensação de que eu tinha encontrado um grupo em um lugar que fazia sentido para mim, né? Eu lembro também, assim, porque assim, quando a ayahuasca ela faz o efeito, quando a gente entra na força, existem uma série de possibilidades de experiências, né? Os sentidos ficam muito sensibilizados, né? Olfato, paladar, audição, visão. E tem um processo, porque assim, o ritual geralmente ele é feito de olho fechado, né? Um processo meditativo, onde abrem-se visões que a gente chama de miração, né? Então, é como se estivesse sonhando de uma maneira muito consciente, assim, e percebendo coisas que na realidade física não estão presentes. Então, de olho aberto, a gente tem uma percepção, fecha o olho, uma série de coisas acontecem e a gente chama isso de miração. Para mim, essa experiência ela é mais rara, é difícil acontecer, e nessa primeira experiência eu não tive isso, assim, então era um processo muito interno, eu com os meus pensamentos, com as minhas emoções, memórias que iam brotando em relação ao meu passado, assim, muitas lágrimas, né, liberações emocionais, e eu saí com uma sensação clara, assim, que eu estava na presença de indígenas, né? Eles não estavam presentes na cerimônia fisicamente ali, assim, mas eu estava com a sensação de que energeticamente eles estavam ali ancorando aquele trabalho, assim. Eu me senti muito protegido, muito bem orientado. Foi muito impactante para mim, assim, essa primeira experiência. Saí bem satisfeito e com a certeza que eu tinha encontrado o meu caminho. Uau, fiquei com uma curiosidade enorme de experimentar. Quanto tempo mais ou menos a pessoa fica nesse transe ou como falou, na força? Quanto tempo mais ou menos demora até a pessoa voltar à real, tipo, a sentir o corpo normal? Quanto tempo mais ou menos? É assim, né? Na época, eu participei de uma cerimônia que durou 6 horas, né? Então, a gente bebeu a bebida, né? E ficou 6 horas no processo, e ao longo dessas 6 horas foram servidas 3 doses de ayahuasca num copinho de café bem pequenininho, assim.
ao longo dessas 6 horas. Quando acabou a experiência, assim, já estava tranquilo, sabe? Estava ainda muito sensibilizado, porque é muito forte, né? Essa introspecção, as coisas que vêm à tona, tudo, mas assim, acabou a experiência, geralmente, assim, quando a pessoa está muito na força, quando a gente fala, passa mais 1 hora, já está tranquilo, já está tudo em paz, assim. Não é uma experiência que se prolonga para além da cerimônia, assim, é muito raro acontecer isso. É, como foi em 2008, eu estava numa cidade que não era minha, então, assim, eu dormi no espaço mesmo, né? Então, assim, eu não sei dizer por quanto tempo se prolongou, porque eu acabei ficando lá mesmo, né? Assim, eu de ter ido dormir, assim, logo na sequência que se encerrou. Mas hoje em dia, os nossos rituais, eles duram 4 horas e geralmente as pessoas já estão, assim, super tranquilas para retornar para sua casa, né? Tranquilamente, assim. Então é muito difícil se prolongar para além da cerimônia. Como é que uma pessoa, depois de fazer um ritual desses e ter essa experiência que acredito seja transformadora, como é que ela depois vai para a vida normal, para a vida comum, para o trabalho, se calhar para as coisas que afinal sabe que já não fazem sentido? Como é que depois é esse impacto com a realidade? É difícil, né? Assim, é um processo. Não são todas as pessoas que voltam para um ritual, mas eu tenho certeza que toda pessoa que passa por essa experiência, algo dentro dela muda, né? O desafio é a gente conseguir realmente manter no dia a dia o estado de consciência que a gente acessa na cerimônia, né? Independente da ayahuasca, porque os dias vão passando, a rotina retorna, né? Os pensamentos retornam, os padrões retornam, né? E vai meio que silenciando aquela experiência, né? O que é uma infelicidade. Então, para nós, assim, o desafio é manter o estado de consciência que a gente acessa com a ayahuasca no nosso dia a dia. Essa é a grande lição de casa, né? Para consolidar o processo de transformação que a gente busca nesses rituais. Então, na sua experiência, como é que foi? Depois da sua primeira experiência com a ayahuasca, depois como é que voltou para a sua vida? E depois explique-nos um bocadinho como é que chegou agora. Portanto, estava a dar aulas de história, já tinha acabado a universidade ou estava ali? Não, Ainda estava não. encerrando, não, estava Ok. no último ano, estava encerrando. Eu voltei muito impactado, né, para o meu contexto, assim, bastante pensativo, mas ainda assim, para mim, assim, foi uma experiência. Uma pessoa me convidou, eu viajei, fui para uma cidade longe para participar da onde eu estava, e eu não tinha, assim, em meu coração nenhuma pretensão ou ilusão de que eu voltaria, assim, porque foi um contexto muito específico, né? Mas passado um ano que eu tive essa primeira experiência, voltou um chamado interno para eu poder ter contato de novo. Eu fumava muito cigarro, eu bebia muito álcool, estava no contexto mesmo universitário, né? Assim, vivendo fora, né, da casa dos pais e tal. Então, assim, eu entrei para esse processo assim vicioso mesmo. E tinha um chamado interno dentro de mim por uma cura, assim, porque eu estava entendendo que eu estava num processo autodestrutivo, né, degradante, indigno e tudo mais, me colocando em situações de risco, vivendo relações abusivas. Então, assim, dentro de mim tinha assim um chamado por me curar dos lugares que eu entrei, né, por imaturidade, por irresponsabilidade com a pessoa que tinha me levado, né, para São Carlos, para a cidade que eu moro, né. E ela me informou que tinha um centro aqui na cidade de São Carlos. E aí foi quando eu fui participar para conhecer o lugar aqui. E aí realmente assim começou meu processo, porque eu vim com esse pedido de cura, né, para essas questões. E tinha uma necessidade de transformação minha, assim, né, de uma mudança de fase mesmo, né, de entrar para a vida adulta, né, trabalhar, ser independente, né, e tudo mais. Então, em 2009 começou um processo que eu comecei a frequentar essas cerimônias, esses rituais que fazem uso da ayahuasca. É num contexto que a gente chama de xamanismo, né, aqui, é um neo-xamanismo, né, um xamanismo urbano, fora do contexto da floresta. E eu comecei a frequentar a cada 15 dias, né, a cada 2 semanas,
com bastante assiduidade mesmo, assim, foi um processo de bastante intensidade para mim, assim, de é um processo interno de morte e renascimento, simbolicamente falando, que foi durando, né? O meu primeiro retiro, como você disse, aconteceu em 2010, que foi uma duração de 9 dias numa fazenda, onde a gente ficou bebendo ayahuasca todo dia. E eu fui para esse retiro para pedir a cura do meu vício em cigarro, que estava muito. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Então, assim, eu fui realmente lá para esse retiro para fazer esse processo de purificação e de cura, né? E conforme eu pedi, eu recebi, assim, eu saí de lá realmente muito transformado, foi muito incrível. E voltando desse retiro, eu fui convidado pela pessoa, né, que era a dirigência da instituição, né, o responsável, a começar a trabalhar com ele, né, ajudar nos rituais, a acolher as pessoas na organização dos eventos que a gente fazia a cada 2 semanas. Então, eu comecei aí no meu serviço espiritual, de fato, né, com a ayahuasca, é meu processo de aprendizado que 3 anos depois culminou eu fundando a minha instituição e oferecendo os rituais de ayahuasca aqui na cidade, né, de São Carlos. Estamos a falar do healing com quantos anos? Nesta altura aqui? É, eu fundei um instituto, né, chama Flor de Lótus, né, Lótus Xamanismo, com 29 anos. Ok. Isto porque Muito novinho. sentiu pelos seus rituais e pela sua cura que tinha um chamado de agora é a minha vez de ajudar outras pessoas. Assim, inicialmente, assim, a pessoa que fazia o ritual aqui teve que se mudar de cidade, né, por uma série de coisas, trabalhos e tudo mais, e ficou aqui em São Carlos, ficou sem. É um movimento muito forte na região, tem muita gente, principalmente hoje em dia, né? Mas há 10 anos atrás tinha algumas pessoas fazendo rituais em outras cidades próximas, rituais grandes, que eu recebi um número significativo de pessoas, né? Estou falando de 300, 400 pessoas em uma cerimônia. Mas aqui em São Carlos não. Então, assim, eu fui conversar com essa pessoa, né? Que a gente chama carinhosamente de padrinho, né? Assim, um termo, é, como se fosse, sei lá, um padre, um pastor, assim, só que né, dentro dessa linha a gente chama de padrinho, né? Então, no caso, o meu padrinho, eu fui pedir autorização para ver se eu poderia continuar o trabalho que ele começou aqui em São Carlos, uma vez que ele não faria mais aqui, né? Então, eu recebi essa autorização, graças a Deus. E para mim, assim, esse movimento de querer oferecer os rituais foi porque, assim, a minha vida realmente se transformou muito, sabe? Eu era uma pessoa muito tímida, uma pessoa muito fechada, com vários complexos emocionais, né, tendências depressivas, com vários vícios autodestrutivos, enfim, assim, eu estava realmente num rumo muito difícil de vida, e a ayahuasca realmente transformou a minha vida, assim, né, eu estava comentando com algumas pessoas recentemente que ela, para mim, na minha experiência pessoal, ela foi a salvação, sabe, de uma vida indigna, de relacionamentos abusivos, de hábitos viciosos, né, e não só me tirou de um lugar ruim, como me deu um propósito, me deu um norte, né? Então, para mim, no meu interior surgiu assim uma compreensão de que se ela fez isso comigo, ela pode oferecer essa mesma possibilidade para outras pessoas, né? Outras pessoas podem ter esse contato que eu tive e passarem por um processo semelhante. Então, eu me dispus a oferecer a oportunidade para quem quiser. E a gente segue nessa missão há 10 anos já, graças a Deus. Agora em outubro vai fazer 10 anos que a gente está realizando trabalhos aqui em São Carlos, né? Com certeza a gente já atendeu mais de 7.000 pessoas ao longo desse ano, desses anos todos, né? Desses 10 anos. Oferecendo oportunidade, quem sabe, né? E graças a Deus, muitas pessoas encontraram em nosso trabalho um lugar de possibilidade de transformação, né? De autoaceitação, de autoconhecimento, né? É muito bonito isso, assim, eu me sinto muito, muito honrado mesmo por poder oferecer aquilo que me foi oferecido lá atrás. Além da ayahuasca, o que mais serviço ou o que é que uma pessoa que não sabe exatamente o que está perdida, mas não sabe exatamente por onde é que há de começar? Imagino, alguém que está a ouvir o nosso podcast e que se sente completamente perdida, mas não sabe bem ou tem alguma reticência em começar já, por exemplo, a fazer um ritual da ayahuasca. Tem algum outro tipo de
ferramentas ou algum conselho que desse a essa pessoa, olha, começa por aqui? Sim, sim. Assim, a ayahuasca, ela é. A gente fala, tem uma frase que é muito comum para quem é desse meio, que fala assim, né? A ayahuasca é para todos, mas nem todos é para ayahuasca. Então, assim, ela é uma ferramenta incrível, poderosa, tem um potencial de transformação muito grande, mas, assim, precisa ser feita com seriedade, com respeito, né? Com maturidade. E ela oferece, sim, alguns riscos, né? Então, não são todas as pessoas que podem fazer uso da ayahuasca, né? Para quem é Existem que não é casos de, recomendável? Alguém que tem algum problema, alguma doença diagnosticada que não é recomendável de todo? principalmente, né? Atualmente fala assim, bipolaridade e esquizofrenia. Se a pessoa tem essas condições, ela não pode fazer o uso da ayahuasca porque ela está sob forte risco de ter crises relacionadas à condição delas, né? Pessoas que fazem usos medicamentosos, diferentes tipos de medicamentos, principalmente medicamentos para depressão, ansiedade, né, e tudo mais assim, pode oferecer um risco de interação, né? De potencialização do efeito do remédio ou do efeito da ayahuasca, que pode levar a um processo de surto psicótico durante a experiência, né? Eu acredito que ninguém queira passar por isso, né? Então, assim, existe toda uma série de restrições que a gente toma bastante cuidado para receber as pessoas, para que a experiência seja segura, né? Algum Mas, efeito, assim, quem está no... algum efeito Pode colateral perguntar. para alguém que não tenha nenhuma dessas condições que referiu? Algum efeito colateral que possa acontecer, seja física, emocional, ou psicológica após o uso? Sim, é assim, né? Durante a experiência, então, o ritual ele dura 4 horas, né? Durante a experiência é muito comum, a gente vê muito na internet as pessoas falarem sobre isso do vômito, né? Da pessoa vomitar. Esse é um processo que a gente chama em nosso meio de limpeza, que a gente entende que está acontecendo alguma limpeza, tanto no nível físico quanto no nível energético, né? E essa limpeza ela pode se expressar de muitas formas. A mais comum, a mais temida é essa questão do vômito, né? Mas, por exemplo, no meu caso específico, eu tomo ayahuasca desde 2008, né? Desde 2009, com bastante frequência, pelo menos 2 vezes por mês, e eu nunca fiz uma limpeza por vômito, eu nunca vomitei bebendo ela. Mas, assim, essa também não é a única forma de que isso acontece. Pode acontecer através de choro, né? Sensação de frio e de calor, vontade de urinar, diarreia. Para cada pessoa, isso pode acontecer de uma forma, pode se manifestar por um tempo, depois não se manifestar mais. Bocejo também, tem muitas pessoas que bocejam e a gente entende o bocejar como um processo de limpeza energético também, que pode ser, assim, isso que você falou, né, uma consequência física, né? Além, claro, né, de todo um processo, assim, pessoas que têm traumas, questões no passado, revisitar essas memórias e ressignificá-las de alguma forma, e isso pode ser um processo psicológico, emocional bem doloroso, mas que faz parte do processo e que ajuda na transformação da pessoa, né? Isso também, assim, a gente fala, né? É incrível, a ayahuasca ela é incrível, mas isso não significa que as experiências sejam todas maravilhosas e fáceis, porque a gente vai olhar para aspectos de nós que muitas vezes a gente passou uma vida não querendo olhar, né? E coisas que às vezes a gente nem lembrava que estavam presentes na nossa psique, elas vêm à tona de uma forma avassaladora e que é muito difícil lidar, né? Mas só respondendo a sua pergunta inicial, assim, né? No trabalho que eu realizo nessa instituição, né, no Flor de Lótus, a gente faz o trabalho principalmente com a ayahuasca, mas a gente oferece também o trabalho de respiração circular, né, na linha de renascimento, que oferece a oportunidade da pessoa vivenciar essa experiência, né? Essa experiência que eu falo, o que que é? A expansão da consciência, porque é isso que a ayahuasca faz, né? A gente toma esse chá, né, produzido com essas plantas amazônicas, e a função dele, no nosso entendimento, uma das, né, é a expansão da consciência. Então, a gente está, no dia a dia com uma consciência num determinado ponto, né, com um grau de percepção, um grau de memória, um grau de atenção, de presença. E a ayahuasca ela expande isso de uma forma assim muito muito intensa. Então, nossa capacidade de memorização, de raciocínio, de percepção, né, do nosso meio, ela se expande muito assim.
E isso traz uma questão assim de autoconhecimento muito profunda, porque a gente vai estar em processo meditativo, olhando, né, recebendo estímulos que são músicas, né, que vão induzir determinadas emoções. Então, dispara-se em nosso interior uma série de processos que a gente no dia a dia muito dificilmente teria acesso, porque a gente vive distraído, a gente vive ocupado, a gente vive em rotinas, né? Que acontecem sistematicamente para tirar a gente de contato conosco mesmo, né? A gente tem muito estímulo externo, e é televisão, e é redes sociais, né? E essas plataformas digitais com séries e com filmes, tudo para distrair a gente. Então, a ayahuasca ela tem esse potencial de trazer a gente para dentro e expandir nossa consciência. E a respiração também. Então, para quem não pode, por exemplo, fazer uso da ayahuasca, ou para quem tá com medo, porque envolve uma série de ansiedades, por ser uma substância também, né? Muitas pessoas têm bastante dificuldade de se abrir, né? A gente oferece essa oportunidade da pessoa vir vivenciar uma prática de respiração e começar a ter esse contato, né, com a expansão da consciência de um lugar muito seguro, porque é a respiração, né? Não tem contraindicação contra a respiração. A gente realiza também práticas de orações, né, que a gente chama de terça-feira, que a gente chama de ritual do cachimbo, que é feito com tabaco, que é uma forma muito, eu acredito que é muito curiosa para as pessoas, né? Porque o tabaco ele é utilizado, né, em cigarro, né? E assim tem todo um movimento, né, antitabagista. Mas a gente entende o uso do tabaco hoje como uma forma de conexão também espiritual. A gente não traga a fumaça, né? E faz orações mesmo, né, para as pessoas que a gente entende que estão precisando ou que pedem que a gente faça isso. É um bom momento também para quem quer conhecer nosso trabalho, poder estar junto, visitar nosso espaço, né? E assim, não, envolve o uso da ayahuasca para quem quer, mas a gente abre esse momento para quem não quer e só quer ir lá conhecer para poder nos conhecer mesmo pessoalmente, ver como é que funciona, né? É um bom momento também. A Existem respiração. muitas outras práticas que a gente faz também, além dessas, mas a gente vai conversando. Ok. Eu ia só perguntar se a respiração e a ayahuasca podem ser feitas ao mesmo tempo, simultaneamente, ou se são práticas que estão distintas, não dá para fazer uma com a outra. Não, é assim, como elas têm a mesma função, essa prática de respiração, ela envolve uma técnica, né? Ela envolve um setting, né? Que compõe toda a prática e que vai conduzir a esse estado de expansão da consciência. E como elas têm o mesmo objetivo, eu nunca fiz isso, assim, eu nunca usei a técnica como aprendi, como ensino, né? Utilizando a ayahuasca. Não vejo necessidade. Mas a consciência da respiração que a prática traz ajuda no processo da ayahuasca, né? Então, assim, a grande ferramenta durante um ritual de ayahuasca para controlar a ansiedade, para lidar com os processos difíceis, é a consciência respiratória. Eu sempre falo nas cerimônias, né? Se o processo estiver muito difícil, lembra de respirar lenta e profundamente, né? Traz atenção para a respiração, que isso vai ajudando a gente a navegar pelo processo psicoemocional que a gente está passando, induzido pela ayahuasca, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente não utiliza a técnica, mas a consciência respiratória é a chave para uma prática significativa e segura. Isto é a minha ignorância a perguntar. A pessoa quando está a fazer essa técnica respiratória, é ela só estar consciente na sua respiração ou há outra prática ou há palavras que ela tem que se focar para realmente haver esta expansão de consciência? É Não, só focar na é só, respiração? tem uma técnica, né? Assim, tem um método, uma técnica específica de respiração, né? Então, a ênfase é na inspiração e uma expiração sem forçar, sem assoprar, conectada. Por isso circular, né? Então, sem pausa. É só isso, é muito simples. A pessoa fica deitada, olhos fechados, tem uma playlist rolando, né? Um estímulo musical, por mais ou menos uma hora. E assim, é incrível, porque assim, é um processo de catarse emocional também, de experiências assim, que a gente chama de admiração, né? De liberação. É muito forte também, assim, é maravilhoso. E é só ficar presente na respiração. Ao mesmo tempo que é muito simples, é um grande desafio, porque, assim, nesse tempo que a gente está conversando, quanto tempo você ficou concentrada, né? E eu também, entendeu?
a nossa respiração ela sempre entra no automático. automática. Então, assim, Eu acho que e geralmente ela, a maior parte de nós nem sequer pensa nisso. É uma coisa né, natural. E eu também sim, trabalho com a respiração, porque na área de exercício a respiração também é super importante. E é sim, uma dificuldade enorme porque a maior parte das pessoas, e eu inclusive, tenho consciência, mas eu tenho noção que eu não respiro da forma que que eu deveria respirar, portanto, na minha capacidade sim, total, não respiro, mas tenho consciência de, sim. mas a maior parte das pessoas não sabe respirar, nem sabe qual é a diferença entre É. uma respiração shallow, uma respiração, como é que se diz em português, que agora não me lembro. Uma coisa é Não uma sei. respiração profunda, outra coisa é uma respiração shallow. Superficial. É isso, superficial. Portanto, há pessoas que nem têm Uhum. a consciência da diferença da respiração e da respiração torácica, a respiração abdominal, bem, para não irmos por Sim, aqui. sim, Isto é sim, super comum, que isto é uma coisa natural. Nós estamos a falar, o ar entra e sai, mas não estamos a sim, pensar nisso, não é uma coisa consciente. Então, trazer a sim, consciência sim. para uma coisa tão simples, mas tão Simples. simples. E que está ditando assim toda a nossa saúde mental, emocional, né? Existem muitos estudos que já apontam para essa direção, né? Então a respiração de fato ela é a chave, né? O Siddhartha Gautama Buda falou, né, que o caminho mais rápido e eficaz para a iluminação é a constante consciência respiratória, né? Que essa é a prática meditativa budista, né? Estar presente nos simples atos de inspirar e expirar, né? Então, assim, essa também é uma ferramenta assim incrível de autoconhecimento, né? Mas a pessoa vai para Que esse ajuda muito. ritual, desculpa, a pessoa vai para esse ritual e se ela tem perguntas sobre alguma coisa que esteja a acontecer na vida dela, esteja meio perdida, está a passar um desafio, ela só com essa prática ela consegue trazer algumas respostas? Com certeza, tanto no que diz respeito à ayahuasca, né, quanto no que diz respeito a essa prática de respiração que a gente está conversando, porque assim, o objetivo delas, né, de acordo com o que eu trabalho e ofereço, é o mesmo, né? Significa que a pessoa vai lá e vai ter a resposta? Não, isso é muito individual, depende muito, né, do merecimento da pessoa, do grau de dedicação dela, né? Porque assim, muitas pessoas vão participar das nossas cerimônias mas elas não conseguem se aquietar, elas não conseguem entrar num estado de relaxamento eh, físico, emocional e psicológico para se abrir para a experiência. Então, tem pessoas assim que precisam ir 4, 5 vezes para dar entender o que está acontecendo e poder acessar essa experiência que a gente chama de força, que seria essa expansão de consciência onde as respostas podem vir. Então, existe um caminho a ser trilhado. Eu consegui de primeira vez, muitas pessoas conseguem na primeira vez, né? Elas dão um voto de confiança tanto no grupo que está ali com elas, conduzindo, quanto na própria ayahuasca, né? Ou na prática de respiração, e vão e se entregam. Mas tem pessoas que, assim, têm dificuldade em soltar esse controle, têm medo, né? Por uma série de questões. Tem muita gente que fala, eu não quero vomitar, e fica segurando a experiência. Mas, uma vez que a pessoa conseguiu relaxar e entrar nessa expansão da consciência, né, entrar na força, que nem a gente fala, muitas respostas podem vir e geralmente vêm, assim, e são surpreendentes, né? Recentemente, o meu irmão foi participar, eu tenho um irmão mais velho, né, 6 anos mais velho que eu, ele foi participar pela quarta vez. Lá em 2010, ele frequentou 3 vezes comigo, bem no meu comecinho mesmo, né? E não gostou, assim, ele falou que não sentiu nada e tal. E dessa vez, assim, ele foi participar e aí ele entendeu. Agora, na quarta vez dele, depois de, imagina, 13 anos, né? Ele sentiu o que é a força. E aí, dentro do relato dele, ele falou que ele vivenciou memórias de coisas da vida dele e que ele recebeu instruções de coisas a serem feitas e melhoradas na conduta pessoal dele. Então, assim, com certeza ele recebeu respostas para coisas que ele estava procurando no interior dele, né? E que muitas vezes, na verdade, ele nem tinha consciência no dia a dia, mas que na experiência fez todo sentido para ele. Eu não sei exatamente o que é, né? Não conversei isso, mas pode sim receber isso tanto no ritual de ayahuasca quanto numa prática de respiração circular, Eu estou que a prestes gente a marcar oferece o como meu voo. possibilidade.
Quando você quiser, você é muito bem-vinda. Qualquer pessoa que quiser conhecer o nosso trabalho, ou mesmo que quiser conhecer outro trabalho por uma dificuldade de não poder vir aqui, né, na cidade de São Carlos, a gente pode indicar possibilidades. Eu já tinha curiosidade e agora estou ainda com. Eu não sei quando, mas tenho a certeza Uhum. absoluta que um dia vou experimentar, porque fiquei assim, Vai ser uma com, honra. com uma curiosidade, assim, com uma vontade. Eu, infelizmente ou felizmente, eu acho que as coisas acontecem em tempo divino e quando têm que acontecer. Nunca tive a oportunidade de fazer um retiro, nunca tive a oportunidade de participar assim, pelo menos que eu me lembro. Em Portugal nós temos catequese, eu não sei se vocês sabem o que é que é. Eu cresci num Sim, meio que é a catequese. católico e aos Uhum. domingos, sábados ou domingos, já não me lembro, são 10 anos em que a gente lê um pouco da Bíblia, explica E eu lembro-me que há uma preparação que nós fazemos para o Crisma, que é o culminar dos 10 anos. Eu não sei se vocês usam estes termos ou não, se isto existe também nestes termos na Lei Católica no Brasil, mas nós somos Uhum. crismados depois de 10 anos de andarmos na catequese. E lembro-me que Tá. nós fizemos, foi mais ou menos um retiro, mas nós éramos crianças, literalmente crianças. Eu tinha Uhum. 13 ou 14 anos. Eu senti Uhum. coisas, eu lembro-me de termos ido andarmos no meio do mato completamente e de irmos ao topo da montanha e de sentirmos assim as nuvens a passar por nós e eu lembro-me de sentir uma paz, uma tranquilidade que não consigo explicar. Eu Lembro-me entendo, eu entendo. Mas eu acho que isto foi Mas depois eu afastei-me e agora estou afastada do meio católico, na forma como eles o falam dele, eu não me identifico com, mas tudo o que seja, agora o Papa esteve em Portugal e tudo o que seja reuniões para falarmos de fé, para falarmos de amor, seja religião católica, seja qualquer outra religião, para mim é um ato de Uhum. amor. Então não há Claro, aqui o tag de é daquela religião. Eu não, a minha religião é amor, tão simples quanto isto. Portanto, para mim, tudo o que para mim sim. sejam rituais ou práticas que o objetivo é amor e cura, que para mim eu acho que estão as duas coisas ligadas, não existe uma sem a outra, a meu ver. Eu sou super aberta a Sim, essas coisas. concordo. Sou super aberta. Então, Sim, sim. tipo, se eu pudesse marcar já o meu voo, tipo, adorava experimentar assim um ritual desse e perceber até onde é que a minha consciência ainda não se abriu, apesar de eu já ter consciência de muita coisa, tenho perfeita consciência que o céu é o limite e que ainda há muito para Sim. expandir e para ter consciência. E isto com isto ia lhe perguntar qualquer coisa e agora já não sei bem o que é que eu lhe queria dizer, mas queria lhe perguntar alguma coisa, acho que era relativamente a outras práticas que também têm no centro. Sim, é só aproveitar no gancho, né? Assim, o que a gente oferece aqui não está ligado a nenhuma religião, né? A gente, enquanto instituição, se declara cristão, né? Então a gente acredita em Jesus Cristo, né? A gente tem ele como o mestre dos mestres, mas a gente não segue nenhuma orientação, seja ela católica, protestante, não é sobre isso. E a gente mesmo se declarando cristão, a gente é aberto a todas as expressões espirituais que sejam amorosas e que não condenam a figura do outro, seja esse outro quem for, né? Então, a gente, em nossas práticas, em nossas cerimônias, a gente toca músicas das mais diferentes vertentes espirituais, né? Budista, Hare Krishna, católica, evangélica, eh, espíritas, assim, tudo que seja espiritual e tenha uma mensagem amorosa pertence, né? Então, assim, a gente é uma instituição que se declara xamânica e a gente entende o xamanismo como um universalismo, né? Então, a gente entende que existem muitos caminhos que nos conduzem a Deus e todos conduzem a Deus. Então, para nós, assim, não é uma questão de que um caminho é melhor do que o outro. A gente entende tudo como pertencente, né? Tudo cabe. Então, a gente recebe pessoas também das mais diferentes vertentes espirituais, religiosas, inclusive pessoas ateias, que vêm participar de nossas práticas e comungar dessa força da natureza, né? Expressa na ayahuasca
E assim, quando você está falando, me veio muito disso assim também, né? Porque tem todo esse processo de autoconhecimento, mas assim, a expansão é tão grande que a gente ressignifica tudo, a nossa relação conosco mesmo, a relação com o nosso trabalho, a relação com as pessoas ao nosso redor, nossa família, com a natureza, né? Porque a gente está bebendo de uma bebida que é feita com plantas da floresta, e isso entra no nosso sistema mental de uma forma muito impactante, assim, né? Então começa a surgir todo um cuidado mesmo, né? Com todos os seres vivos, né? O respeito, né? E a coexistência pacífica, né? Então, assim, é muito difícil descrever em palavras o quão impactante assim, a gente poder vivenciar essa experiência, né? E na minha vida isso foi tão forte que, assim, eu me dediquei 100%. Então, eu abandonei emprego, né, que eu tinha. Claro, tive outras formações, né, como estou te falando, sou terapeuta, mas é dedicado integralmente a esse trabalho espiritual, né? Porque realmente é transformador, é maravilhoso, assim, o potencial é incrível, né? Assim, aproveitando também para responder a sua pergunta, né, as outras práticas, a gente, assim, graças a Deus, né, um contexto que é mais recente, nós produzimos o nosso próprio chá, né? Então, né, como eu disse, a gente tem as plantas, né, tanto o cipó quanto a chacrona, ainda não em quantidade suficiente para nossa autonomia. Então, a gente colhe das que a gente tem e tem fornecedores que nos enviam as que não estão em quantidade adequada, no caso, principalmente o cipó atualmente, né? E nós mesmos produzimos, e a gente chama esse processo de feitio de ayahuasca, né? É um processo demorado, é um processo longo que exige muitas pessoas trabalhando por vários dias, né? Então, o feitio, ele significa para nós também um processo de retiro, onde a gente se retira dos nossos contextos, né, familiares, de trabalho, cotidiano, e se dedica à produção dessa bebida, assim, né? Geralmente dura uns 3, 4 dias, 24 horas por dia, 3 a 4 dias. E a gente, por esse contexto mais atual, a gente está realizando isso umas 3 ou 4 vezes por ano, assim. Agora, esse ano, a gente já fez duas e tem uma terceira já agendada para acontecer. Além disso, tem esses encontros de orações, né, que eu falei, que acontecem de terça-feira, que dura mais ou menos 2 horas, onde a gente foca a nossa mente em mandar, né, boas energias, né, para as pessoas que eventualmente estejam precisando, para nós mesmos. A gente faz também retiros espirituais, faz um tempinho que a gente não tem feito de maneira aberta para receber pessoas que não conhecem ou que a gente chama de público, né? Que não fazem parte da equipe, por uma questão estrutural, a gente tem uma estrutura muito simples, né? Os nossos rituais acontecem numa chácara, um pouco afastado da cidade, e a nossa estrutura ela é muito, muito simples mesmo, assim, em alguns momentos até precária. Então, assim, a gente tem que todo um processo de conseguir melhorar essa estrutura física para poder receber as pessoas de uma maneira mais adequada, né? Então, já tem um tempo que a gente não oferece, mas a gente realizou ao longo desses 10 anos 5 retiros espirituais, com o uso da ayahuasca, onde a gente faz pelo menos um ritual por dia, ao longo de 4 ou 5 dias, e oferecem também outras práticas terapêuticas, né? No caso, assim, cada retiro tem um formato, né? Mas é muito comum a gente oferecer a prática de respiração, constelação familiar, sistêmica, né? Enfim, e várias outras práticas que a cada retiro foram acontecendo como processo de complementação às experiências que a gente vivencia com a ayahuasca, né? Não só complementação, mas também de acolhimento, né, de expressão do que está acontecendo. Então, esses retiros eles oferecem a oportunidade de aprofundamento, né, porque são intensidades muito, muito fortes, né? Imagina 4, 5 rituais seguidos, né? Atualmente, a gente oferece também finais de semana, onde a pessoa vem e a gente realiza 5 práticas de respiração sucessivas ao longo de 2 dias, um sábado e um domingo, que eu chamei de jornada de respiração circular, que é também assim muito, muito incrível. As pessoas vêm para a chácara, são grupos pequenos de no máximo 8 pessoas, e é com uma alimentação específica, né? Tanto o retiro quanto a jornada, mais vegetariana, né?
sem comida industrializada, chás e tudo mais, uma alimentação com uma preocupação mais natural, assim, né? Frutas e tudo mais. E a pessoa fica, no caso, sábado e domingo lá na chácara, e a gente vai realizando várias práticas sucessivas de respiração. É muito forte, é muito incrível também o processo de transformação, assim, é muito, muito bonito também. E assim, a mais exótica das práticas que a gente oferece, que inclusive é a que é a menina dos meus olhos, por assim dizer, é o que a gente chama de temascal, né, que é a tenda do suor, que envolve uma estrutura física em formato circular, coberta por uma lona, onde a gente coloca pedras incandescentes no centro e as pessoas ficam nessa tenda, né, sob efeito da ayahuasca, durante um processo de mais ou menos 1 hora e meia, e o calor das pedras, o vapor que a gente vai jogando água ao longo da cerimônia, vai causando esse processo de purificação, né, de sudorese mesmo, né, fica suando, né, transpirando ali, assim. E assim é muito forte, assim ela é uma prática também incrível que remete muito à questão do feminino, do útero, né, materno, sabe? É uma prática de renascimento assim e purificação muito, muito intensa e que assim é só vivenciando para saber o impacto que isso pode ter, assim, eu tentar transmitir em palavras fica muito distante da realidade. É uma prática que a gente realiza poucas vezes, é muito difícil, ela é uma prática que requer muita atenção, né? Muita atenção mesmo. Então a gente faz 1, 2 vezes por ano. Esse ano em específico a gente já realizou 2 vezes, a gente deu uma empolgada, que a gente estava com saudade dela. Mas, assim, é uma prática mais que a gente faz menos vezes, mas muito forte, muito bonito também. Porque, assim, ela tira a gente do contexto, né? A gente faz a cerimônia de ayahuasca, ela acontece na chácara, num espaço aberto, em volta de uma fogueira, né? Então, assim, é super bonito, né? As árvores, o céu, né? E a tenda do Soar é uma tenda escura, preta, a gente fica sentado no chão, terra, é quente, é úmido, né? Então ela tira do nosso conforto total e nos coloca numa situação assim de enfrentar os nossos limites, né? Que é muito muito forte, assim, é um despertar mesmo da força de vontade, da persistência, né? E também assim é uma tomada de consciência das nossas limitações, porque chega uma hora que é muito comum falar, mano, não aguento mais, eu vou sair, né? Então, assim, essas são as práticas que a gente oferece enquanto instituição, né? Eu gostaria de falar, assim, né, que no nosso caso específico, a gente só usa a ayahuasca, né? Não faz mistura com nenhum tipo de substância, nenhum tipo de outras ervas, plantas, nada. Então, a nossa cerimônia, acontece em torno da ayahuasca. A única coisa que a gente utiliza é o tabaco em cachimbo, né, eventualmente, e só quem tem experiência também, a gente não deixa essa possibilidade aberta para pessoas inexperientes. Mas fora o tabaco e a ayahuasca, a gente não utiliza nada, né? Então, a nossa preocupação, a nossa conexão é com as plantas da ayahuasca mesmo. Se alguém que está a ouvir este podcast e está a passar assim por uma fase mais desafiante na vida, se sente perdido, que se calhar como eu já senti, ou ainda se sente em alguma fase da minha vida, o William já sentiu há uns anos atrás, quando teve a sua primeira experiência com a ayahuasca, que conselho é que daria a essa pessoa que se sente meio perdida na vida? Eu digo assim, né, nas cerimônias que a gente faz, quem chega para beber ayahuasca com a gente, né, ali geralmente é o último recurso. Então, a pessoa que se abre para essa experiência, ela já tentou tudo antes, porque, assim, é um lugar muito extremo, né? Assim, e a gente, né, nós que nos declaramos utilizadores de ayahuasca, né, a gente chama de ayahuasqueiros, a gente sofre muito preconceito ainda, mesmo aqui no país, né? Porque, assim, é tudo muito fora dos padrões, né? Do que é entendido como religioso, espiritual, assim, né? Então, a pessoa que se abre para essa experiência, nossa, é uma parte muito pequena da população do país que se declara é, é, ayahuasqueiro, ela tá realmente numa situação de último recurso, né? E geralmente quem vai buscar esse processo bem não está consigo mesmo, está precisando de ajuda, está precisando encontrar algo dentro de si, né?
eu sempre falo isso, quem está bem não está indo no ritual de ayahuasca, pode ter certeza, né? Então, eu acho que assim, quem está passando por esse processo, seja qual for, né, dificuldade emocional, psicológica, eu acho que a vida está convidando a olhar para dentro e a conhecer a si mesmo de uma outra maneira, né, a perceber seus padrões, a perceber seus hábitos, né, e a transformá-los, né. E claro, só a ayahuasca não vai resolver o problema, né. Então, a gente sempre recomenda para as pessoas que procuram o nosso trabalho procurar ajuda terapêutica, né? Seja psicológica, né? Psicólogo. Aqui no Brasil, assim, eu não sei como é que é na Europa, mas aqui no Brasil, assim, existem muitas terapias holísticas, né? Que contribuem também, né? Reiki, constelação familiar, enfim, tantas outras ferramentas que vão ajudando a gente nesse processo de autoconhecimento e de transformação, né? E tudo é válido, né? Acima de tudo, eu acho que assim, é muito importante pedir ajuda para as pessoas próximas, conversar com isso, né? Tem muito preconceito também, assim, né? Não sei na Europa, mas aqui no Brasil, assim, com essa questão de psicólogos, né? As pessoas têm a ideia de que pessoas loucas é quem devem procurar psicólogo, né? E não entendem o processo psicológico como algo de autoconhecimento, como um processo de desenvolvimento da saúde mental, né? Que todos nós devemos ter atenção, né? Tem aumentado tanto, depois da pandemia, principalmente, né, essa questão da saúde mental. Então, assim, com certeza, além dessa busca espiritual por práticas, né, e religiosidades, por assim dizer, assim, essa busca mesmo por conhecer a si mesmo com uma ajuda profissional, um terapeuta, né? Em Portugal, não posso falar pelo resto da Europa, que eu acho que o resto da Europa está bem mais evoluída que Portugal em termos de mentalidade, mas posso falar por Uhum, Portugal. E falou-se muito, falou agora do Covid, falou que houve uma taxa de suicídio muito grande durante o Covid, porque toda a uhum, gente percebeu o desafio que foi para a esmagadora maioria das pessoas. Então começou-se a falar muito mais de saúde mental. Então acho que já uhum, não há tanto preconceito de falarmos sobre um psicólogo, tudo que são terapias convencionais, tudo que é terapia alternativa, que chamamos em Portugal de terapias alternativas, que é o Reiki, constelação familiar, já é visto de uma outra forma. Já há muito menos abertura para. Se já ainda há muito preconceito, mas menos para um psicólogo, há muito mais uhum, preconceito e muito mais questões relativamente a coisas que as pessoas pensam que são mais espirituais, digamos assim. A uhum, psicologia está provada, digamos assim, cientificamente. O uhum, Reiki ou a constelação familiar, por mais que hajam alguns estudos, ainda não há o suficiente para tirarmos o estigma que está associado às nossas crenças, ao espírito. Então eu acho que ainda há uhum, aqui muito trabalho, acho que ainda tem que se falar muito sobre isto, porque ainda há muito preconceito e acredito que ainda haja muito mais. Isto não existe em Portugal, a ayahuasca, eu nunca ouvi falar uhum, e presumo que não existe na mesma. uhum, Eu já ouvi falar de algumas terapeutas que eu conheço e algumas pessoas que estão mais ligadas à parte espiritual a falarem de algumas ervas, e eu presumo que deve ser a ayahuasca, mas uhum. ainda é assim muito soft de se falar. Portanto, quem tiver a ouvir o podcast e não tiver tão habituado a ouvir isto, se calhar vai achar isto muito estranho, vai pensar que somos loucos, mas eu também, eu acho que estou aqui para quebrar padrões e a pessoa vai sentir aquilo que tiver que sentir, e se isto fizer sentido para uma pessoa e se fizer uma pessoa mudar, então Claro, já cumpri a minha função no sentido em de passar a mensagem. A pessoa está aberta àquilo que ela quiser estar aberta. O William estava a falar do seu sim, irmão, quando o seu irmão teve as primeiras experiências dele e não sentiu grande diferença, e só agora, passado 10 anos, é que ele sentiu. E aquilo que me veio logo à mente foi porque ele se calhar não foi com a abertura de nós mentalmente nós podemos exatamente. bloquear qualquer processo. Se eu for para um Sim, processo ou porque o meu irmão foi, eu também quero experimentar, mas vou. Se eu não for numa de abertura, mesmo que seja, eu não sei o que é a ayahuasca, eu não sei o que é que me espera, mas quando for experimentar, vou naquela. Vou de coração aberto, é o que for. Eu não vou naquela sim, de bloqueio. Se a pessoa for com bloqueio, a experiência não vai, porque nós sim. estamos a bloquear.
E nós pensamos que a nossa Sim, mente com não faz isto, certeza. mas faz. Faz. É muito importante, assim, a gente sempre fala aqui, né, que quando a pessoa se abre para essa possibilidade de conhecer a ayahuasca, né, em uma cerimônia, que ela pesquise bastante, né, o lugar que ela está indo, as pessoas que conduzem o trabalho, qual que é a seriedade, qual que é a intenção, né, porque, assim, pode ser perigoso, né, e é importante a pessoa ir num lugar onde ela se sinta segura, onde ela possa ser acolhida, né, onde ela tem alguma referência, né, porque tem muita gente oferecendo, inclusive de maneira muito irresponsável. Aqui no Brasil, assim, a venda, por exemplo, o comércio da ayahuasca é considerado crime. Utilizá-la em contexto espiritual, religioso, é reconhecido pelo governo, é permitido, né? Mas, assim, o comércio dela é considerado tráfico de drogas. Então, assim, não comprar pela internet, né? Fazer isso sob a supervisão de uma pessoa que tenha experiência com isso, que possa acolher o processo, não é brincadeira, né? E por mais que assim exótico que possa parecer isso, né, essa prática, essa forma de espiritualidade, ela é sim por nós sagrada. A gente tem um respeito genuíno por aquilo que a gente faz, a gente tem uma conexão genuína por aquilo que a gente faz, né? E houve muita luta de pessoas ao longo dos anos todos para ter o uso reconhecido pelo governo, né? Para ter o uso respeitado mesmo, né? Então, assim, é muito sério. E é claro que eu entendo que muita gente pode ouvir isso, tá tudo muito estranho, né? Mas assim, a gente Mas, pede esse voto de respeito mesmo, porque é uma coisa que é sagrada mesmo para William, nós. eu não acho nada estranho, da mesma forma que se eu estiver à procura de um médico para qualquer parte do meu corpo, eu vou ou pedir uma recomendação de alguém que foi, teve uma boa experiência, ou vou pesquisar. Mesma coisa que eu faço com um advogado, a mesma coisa que eu faço com Isso, qualquer profissional. Então, nós estamos a falar de algo que é tão importante fazermos com bons profissionais como qualquer outra área. com certeza, Queremos um com personal certeza, trainer, vamos saber se alguém nos recomenda um personal trainer. Vamos a um médico. Há bons e maus profissionais em todo o lado. Só que nós com associamos muito certeza, a espiritualidade porque há pessoas que têm acesso à energia e a usam para o lado negativo e há pessoas que realmente usam para o lado positivo, mas isso acontece em qualquer profissão. com certeza, com certeza. Então é só nós pensarmos por nós e fazermos esse trabalho de pesquisa de queremos ter a nossa melhor experiência naquele retiro, no que quer que seja que nós estamos a fazer. Então é importante pesquisarmos, é importante irmos a um sítio que alguém nos recomenda, que alguém já foi. Então o que está a dizer, eu não acho que Isso, seja nada estranho. sim. Sim, até assim, né, ter certeza que é só as plantas, que não há mistura, né, porque tem muita gente aí, né, fazendo coisas que não deveria, né, e que pode ser perigoso, né, então ter bastante responsabilidade quando for procurar, pesquisar bastante, se informar, né, para quando acontecer ser uma boa experiência como foi para mim. Eu, graças a Deus, assim, só frequentei lugares com pessoas sérias que faziam com propósito, né, que souberam me orientar e que realmente, assim, ajudaram no processo de transformação e que combinou, assim, de eu dedicar minha vida a isso, assim, com grande alegria, né. Então, eu só posso desejar que as pessoas que eventualmente procurem também trilhem um caminho parecido com o meu, né? Lilian, se alguém quiser procurar o seu local, a sua ajuda, onde é que podem encontrar? Nós temos, assim, nas redes sociais, Facebook, Instagram, né? A gente tem site também, né? Lotus Xamanismo. Pode colocar no Google que já Eu vou, aparece, né? eu vou colocar Lotus de aqui, flor de lótus e xamanismo de xamanismo mesmo. eu vou E aí já colocar aparece. aqui nos comentários os seus contactos, portanto, do que o William quiser deixar aqui, Isso, seja site, nas seja nossas contacto redes. telefónico, e-mail, o que quiser, depois fica aqui tudo, se alguém quiser entrar em contacto, seja pelas redes sociais ou comentar aqui no podcast, depois as pessoas também podem comentar. William, da minha Sim. parte, eu ficava aqui fácil, fiquei com uma curiosidade enorme, muito grande mesmo, e mesmo por curiosidade em perceber um bocadinho mais a fundo o que é que falou, porque percebo perfeitamente que há coisas que não dá para explicar. As coisas que se sentem. É difícil de explicar. Como é difícil para mim explicar a outra mulher o que é um parto. Não dá para explicar. Uhum, Porque a uhum. gente sente, por mais que nós possamos exprimir por palavras, podes sentir isto ou aquilo, há coisas que não.
que não Só se quem passou, explicam. sabe? Sim, tocam em partes de Uhum. nós, em partes da nossa alma, que não se expressa por palavras. Então, Sim. eu adorei tê-lo aqui. Muito obrigada pela Ah, sua eu também. disponibilidade. E nós nem nos conhecemos, foi assim um cruzar de contactos. Então foi muito bom tê-lo aqui, de explicar um bocadinho e dar a conhecer um bocadinho daquilo que faz, do seu processo, da sua cura, do seu trabalho constante também na sua procura de consciência e de nos ajudar a mim e a quem nos está a ouvir a também trabalharem nelas e a expandirem também a sua consciência, não é? Sim, sim. Eu agradeço o convite, sempre que quiser. A gente não se conhecia, agora a gente se conhece. É verdade. Então, assim, tô sempre à disposição quando quiser, assim, quem quiser procurar os nossos trabalhos, né? Quando você quiser, puder vir para o Brasil, e caso queira vir conhecer o nosso trabalho, está convidadíssima, vai ser uma grande honra. A gente vai ficar muito feliz de Irei, com compartilhar essa certeza. experiência. Só não sei quando, mas com certeza que irei. Venha, venha sim, que vai ser muito bonito, vai ser muito legal. Isto, eu estou a expandir os meus contactos com o Brasil. Daqui a pouco o nosso podcast começou com um brasileiro, depois outro. Hoje em dia já tenho assim. Olha, da minha parte, assim, de coração, super obrigada. Espero sem dúvida que este episódio tenha tocado alguém lá em casa, alguém que possa estar no seu limite ou queira apenas tocar um bocadinho e abrir a sua consciência, de experimentar algo novo, de primeiro trabalhar com integridade e com alguém especialista naquilo que está a fazer, mas principalmente alguém que está a passar por um desafio e sinta que já não há solução ou que já experimentou tudo, há sempre uma solução e há sempre alguém que esteja disposto a ajudar, então peçam ajuda. É esta a minha mensagem para quem nos está a ouvir. Da minha parte, muito obrigada. Já sabem, comentem, partilhem, subscrevam o canal e nós vemos no próximo episódio para mais cura, mais expansão de consciência, mais toques na alma. Beijinhos. Um beijo, que Deus abençoe a todos. Obrigada.